Novas denúncias atingem o ex-presidente Lula neste fim de semana. Uma reportagem informa que ele teria recebido propina em dinheiro vivo. Em outra, surge a suspeita de que uma empreiteira reformou de forma ilegal a piscina do Palácio da Alvorada quando Lula era presidente. Se estiverem corretas, as informações antecipam parte da delação premiada, que já é chamada pelos políticos de a delação do fim do mundo. A notícia bomba chegou às bancas neste fim de semana. Na capa da revista Isto É, a manchete: Lula recebeu pagamento em dinheiro vivo. A informação faria parte de um acordo de delação premiada ainda em negociação. Normalmente o agente corruptor entrega em moeda, papel moeda, para que até isso evite de amanhã ou depois, numa investigação, venha a ser detectado algum tipo de rastro dessas transações. Marcelo Odebrecht é um dos donos e ex-presidente da Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil. Ele está preso há 1 ano e 5 meses. Foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Agora, Marcelo Odebrecht e dezenas de funcionários da empreiteira resolveram colaborar com a justiça. Para tentar salvar a empresa e reduzir as próprias penas, vão contar como a empresa deu dinheiro ao longo de anos para vários políticos de vários partidos, entre eles o ex-presidente Lula. Segundo a revista, Lula recebeu milhões de reais originários do setor de operações estruturadas da Odebrecht, o já conhecido departamento de propina da empresa, dos quais uma parte em dinheiro vivo, conforme fontes da revista que tiveram acesso à delação. Os repasses teriam ocorrido entre 2012 e 2013, quando Lula não era mais presidente da República. Há 3 semanas, o ex-presidente apareceu pela primeira vez como suspeito de receber propina da empreiteira. Um relatório da Polícia Federal aponta: Luiz Inácio Lula da Silva era conhecido pelas alcunhas de amigo do meu pai e amigo do EO. Veja na planilha da empresa que consta do relatório da Polícia Federal. Amigo seria o destinatário de uma reserva de 23 milhões de reais. Desse total, pelo menos 8 milhões de reais teriam sido debitados em 2 parcelas, de 3 e 5 milhões de reais. O dinheiro seria um pagamento para Lula pela ajuda dele à empreiteira na aprovação de obras. O pai de Marcelo Odebrecht é Emílio Odebrecht, cujas iniciais coincidem com o apelido de amigo de EO. A interpretação que leva este apelido, e também amigo de meu pai, a Lula, é que, segundo vários relatos, o ex-presidente sempre foi mais próximo do pai, Emílio, do que do filho, Marcelo. A defesa do ex-presidente costuma dizer que os pagamentos feitos por empresas privadas a Lula são frutos de palestras realizadas pelo ex-presidente. A revista não traz os documentos em que Marcelo Odebrecht diz que Lula recebeu dinheiro. Isso acontece por um motivo simples. Até agora, o que o empreiteiro fez é apenas uma proposta de delação premiada. Nessa fase, toda a negociação é sigilosa. Uma delação premiada funciona assim: o acusado se diz disposto a delatar em troca de uma redução de pena. Em seguida, ele relata o que sabe. A justiça aceita ou rejeita a proposta. Se aceitar, então o acusado precisa provar tudo o que diz. A delação premiada, por si só, ela não é um meio de prova. A delação premiada é um meio de obtenção de prova. O que significa dizer? Significa que o delator, não basta ele alegar. E o Ministério Público toma muito esse cuidado no sentido de levar adiante algo que se possa sustentar. Então, diante disso que vem sendo noticiado, a expectativa é que, de fato, existam ali elementos mínimos que possam comprovar aquilo que está sendo imputado. Em nota, o Ministério Público Federal do Paraná disse que não vai se manifestar porque o acordo não está assinado. Também em nota, os advogados de Lula afirmam que a Operação Lava Jato não identificou nenhum valor ilegal mantido no país ou no exterior. Por isso, a necessidade de inventar a estapafúrdia versão do dinheiro em espécie, que jamais foi recebido.
Neste domingo, uma nova suspeita envolve Lula e a Odebrecht. O jornal Folha de São Paulo informa que a Polícia Federal investiga se a Odebrecht fez a reforma de uma piscina para Lula. Nesse caso, o favorecimento teria acontecido na época em que Lula ainda era presidente. A obra seria na piscina do Palácio da Alvorada. Não houve contrato com o governo, como é exigido por lei. A polícia chegou a essa suspeita na análise de mensagens trocadas em 2008 entre Marcelo Odebrecht e funcionários da empreiteira. Em um e-mail, ele pergunta se o trabalho das pedras foi bem concluído. Ele explicou que precisava saber disso porque naquele dia seu pai, Emílio Odebrecht, se encontraria com o amigo. Um mês antes, Marcelo havia recebido e-mail de sua secretária mencionando a urgência em falar sobre a colocação de granito na piscina em Brasília. Em outra mensagem, Marcelo se mostra preocupado com a possibilidade de divulgação na imprensa. Dispara uma ordem: alinhar para não haver divulgação e qual a estratégia se houver provável vazamento na mídia. A denúncia da propina em dinheiro vivo faz parte de uma longa lista de acusações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os meses de julho e outubro, o ex-presidente se tornou réu em 3 ações penais. O que pesa contra o ex-presidente Lula hoje são acusações de que ele teria se beneficiado, enquanto presidente da República, para favorecer determinadas empresas perante BNDES e outras instituições. Então, diante disso, se apurou que ele teria tido um enriquecimento durante esse período que seria incompatível com a sua função. Em julho, o Ministério Público Federal de Brasília acusou Lula por obstrução de justiça. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente e outras 6 pessoas tentaram impedir o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele é um dos delatores do Petrolão, o esquema de corrupção que acontecia na estatal. A Justiça aceitou a denúncia. Menos de 2 meses depois, Lula virou réu pela segunda vez. O ex-presidente foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro ao receber vantagens indevidas da OAS, empreiteira envolvida no Petrolão. As investigações apontam que a empresa pagou pela reforma de um triplex no Guarujá e para armazenar bens do ex-presidente. O apartamento está no nome da OAS. A defesa de Lula diz que o imóvel não é dele. Havia uma opção de compra que não foi realizada pela família do ex-presidente. Essa investigação está no Paraná, sob os cuidados do juiz Sérgio Moro. Em outubro, uma nova investigação é aberta contra Lula, também em Brasília. Desta vez, ela envolve um sobrinho. Taiguara Rodrigues dos Santos teria sido beneficiado pela Odebrecht em obras em Angola, na África. Como o BNDES, Banco de Desenvolvimento do Governo Brasileiro, financiou algumas obras da empreiteira pelo mundo, a investigação contra Lula pode também caracterizar os crimes de organização criminosa e tráfico de influência. As suspeitas contra o ex-presidente também chegam a um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. O imóvel teve melhorias supostamente pagas pela empreiteira Odebrecht. Está registrado no nome de amigos da família de Lula, mas a polícia suspeita que ele é o verdadeiro dono. Nessa semana, em um evento no centro de São Paulo, Lula se disse vítima de perseguição. A diferença da notícia desse fim de semana em relação às outras denúncias é que agora se fala em pagamento de propina em dinheiro vivo. Ninguém dá palestra que recebe esse montante de dinheiro vivo. Se o dinheiro for legal, se fosse legal, teria recebido por vias rastreáveis, o que não é o caso. Ao longo de quase 40 anos, Lula construiu uma imagem de mito entre a esquerda e os políticos brasileiros. Para esse cientista político, isso ficou para trás.
Mas a denúncia dessa semana muda pouca coisa. A popularidade dele já está muito baixa, está restrita hoje a um núcleo duro que gosta do PT, que gosta do Lula e que, portanto, tende a não ser muito afetado por novas informações. Nas últimas eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores sofreu a pior derrota de sua história. O PT caiu de 3º para o 10º lugar no ranking das prefeituras e conseguiu eleger apenas um prefeito de capital, em Rio Branco, no Acre. A denúncia dessa semana coloca Lula e o PT em um novo compasso de espera. À espera da delação premiada de Marcelo Odebrecht, a delação do fim do mundo. Aquela que promete ser a catástrofe definitiva para muitos políticos brasileiros, em especial para Lula.